A Ford College apresenta o papel do Fire Dancer na rede Solana. Bom, depois da gente finalizar e submeter nosso trabalho de pesquisa na lição passada, chegou a hora de abrir o laboratório e desembrulhar um projeto de engenharia que está gerando muita expectativa. Hoje nós vamos mergulhar na arquitetura que promete remodelar completamente a eficiência da rede Solana. E essa análise visual foi desenhada exatamente para destrinchar essa complexidade e revelar as engrenagens por trás desse avanço gigante, passo a passo. Para o nosso roteiro de hoje, o mapa de rota cobre 6 pontos bem diretos. Vamos começar com o papel do Fire Dancer, depois passar por características, metáforas de funcionamento, análise de métricas, guia de implantação e, para fechar, a nossa conclusão. Seção 1. O papel do Fire Dancer, um validador alternativo. O Fire Dancer é basicamente uma implementação alternativa de alto desempenho. O foco absoluto da ferramenta é otimizar aquele fluxo de processamento de transações e garantir que a máquina, o hardware, esteja operando no máximo da sua eficiência. Não tem mágica envolvida nisso, tá? É puramente engenharia de altíssimo nível, construída para plugar direto nos mecanismos de consenso que já operam na rede. Ele fala o mesmo idioma que o resto da Solana, mas processa as informações lá dentro de um jeito totalmente novo. Mas aí levanta aquela dúvida clássica. Por que construir um validador inteiro do zero se o padrão já funciona? A resposta curta é escalabilidade implacável. Com o armazenamento de dados gerando uns picos absurdos e leituras aleatórias o tempo todo, e com a rede exigindo validações em altíssima velocidade, o design original começou a sofrer muita pressão. Para sustentar um rendimento colossal de transações sem a rede engasgar, a gente precisava de uma via expressa desenhada especificamente para evitar esses congestionamentos extremos. Colocando os dois lado a lado, o validador padrão até lida muito bem com essa alta pressão de entrada e saída de dados, mas ele pode esbarrar em gargalos de serialização na hora de ordenar tudo de forma determinística. Já o Fire Dancer ataca exatamente essas dores. Ele traz uma entrada de dados muito mais simplificada, aplica o chamado paralelismo de grão fino e impõe um gerenciamento de estado super isolado. É como se, no lugar de uma fila única gigantesca, fossem criadas várias faixas expressas que funcionam juntas sem bater uma na outra. Seção 2. Características e diferenciais. E como essas escolhas de arquitetura impactam a rede na prática? Bom, um pipeline otimizado precisa de menos ciclos de processamento por lote de transação. O resultado? Uma capacidade de vazão sustentada muito maior. Esse paralelismo de grão fino também melhora drasticamente o uso dos múltiplos núcleos do servidor, mesmo que deixe a coordenação interna um pouquinho mais complexa. Além disso, a nova estratégia de memória altera o tempo de inicialização e o custo para sincronizar as máquinas. No fim das contas, cada detalhe no design é uma troca cirúrgica entre a complexidade lá dentro e a eficiência absurda que a gente vê do lado de fora. Seção 3. Metáforas de funcionamento. Para facilitar a visualização desses conceitos de engenharia, a gente gosta de usar dois modelos mentais. O primeiro é a fábrica. Imagina uma esteira de produção. A velocidade dela é sempre limitada pelo estágio mais lento. Otimizar isso significa garantir que nenhum funcionário atrás o colega da frente. O segundo modelo é a orquestra. Os músicos podem até tocar numa velocidade impressionante, mas eles dependem de um maestro, que no nosso caso é a prova de história, para manter a sincronia. Sem uma extra, é só barulho. Todos os nós da rede precisam tocar a mesma nota, na exata mesma ordem, para criar um registro que faça sentido. E tem uma analogia perfeita por tal do paralelismo de forma conservadora. Pensa em uma fila de supermercado. Se a gente abre vários caixas, a fila anda muito rápido para quem tem compra simples. Mas se aparece um cliente com um carrinho transbordando e resolve pagar tudo com um pote de moedas soltas, alguém precisa chamar o gerente e aquela fila inteira para. Transações muito complexas no blockchain são exatamente assim. Elas exigem uma coordenação extra que pode pausar temporariamente as outras vias rápidas. Seção 4. Análise de métricas. Sinais de desempenho. Para estruturar toda essa avaliação técnica, nós usamos um raciocínio dividido em 3 camadas. A camada 1 tem um olhar mais microscópico, focando na capacidade individual daquele nó. Quanto de CPU e memória esse software consome sozinho? A camada 2 dá um passo para trás e analisa o cluster, como essas máquinas estão conversando entre si na rede. E por fim, a camada 3 olha o ciclo de vida da operação. Quanto tempo leva para reiniciar tudo, aplicar um update ou gerenciar backups? Toda decisão de engenharia feita no Fire Dancer acaba ecoando por essas 3 camadas de um jeito ou de outro. E para entender a diferença prática, olha esse impacto na camada 1. Ver o consumo do processador cair de 20% para 12% fazendo o exato mesmo trabalho é um negócio absurdo de bom. É tipo ver aquele músico de sopro da nossa orquestra, que já estava quase sem fôlego, finalmente ganhando um respiro para tocar com mais perfeição.
Tirar esse peso da CPU abre um espaço vital para o sistema lidar com o pico de tráfego, garantindo que a rede não caia num momento de estresse imprevisto. Seção 5. Guia de implantação. O passo a passo para garantir a máxima segurança. Para colocar isso para rodar em produção, a gente segue um fluxo rigoroso de 5 etapas. Tudo começa por entender a carga real de trabalho. Avança para os testes pesados de estresse. Depois, o dimensionamento correto das máquinas, a criação de escudos para monitoramento e rollback e, claro, o registro de tudo que foi feito. Implantar um sistema de consenso vital sem medir tudo antes é a mesma coisa que tentar montar um foguete sem uma fita métrica. É pedir para dar problema, com toda certeza. Dando um zoom nesse segundo passo, os benchmarks controlados são basicamente a espinha dorsal de toda a operação. É absolutamente crucial monitorar quanto tempo demora para fechar um bloco, quanta energia os núcleos da máquina estão sugando e até os milissegundos perdidos enquanto o disco lê um dado. É mergulhando nesses números frios que a gente consegue ver com clareza cristalina onde o software novo ultrapassa o antigo. Pulando para o passo 4, o foco aqui é puro instinto de sobrevivência. Entrar em campo sem critérios de aceitação super bem definidos não é uma opção. A estratégia de ouro é usar implementações em fases e contar com os chamados nós canário, que são máquinas isoladas colocadas ali só para testar o clima antes de envolver a rede toda. Ninguém em sã consciência arriscaria o consenso da rede principal sem antes provar matematicamente que a máquina canário aguentou a pressão e saiu ilesa. Seção 6. Conclusão e próximos passos. Revisão e futuro. Para amarrar os conceitos principais de hoje, primeiro, a gente tem que sempre separar as promessas teóricas das métricas reais na hora da implementação. Segundo, recorrer àquelas metáforas da orquestra e da fábrica ajuda muito a manter a mente clara sobre a relação entre velocidade e sincronia de dados. E por último, toda implantação de rede precisa ser tratada como um verdadeiro experimento de laboratório, com medições rigorosas e margem zero para suposições cegas. O que nos deixa com uma pergunta fundamental. Será que o FireDancer entrega no mundo real todos esses benefícios operacionais prometidos para uma carga de trabalho específica? Deixar essa pulga atrás da orelha é o gancho perfeito para a nossa próxima análise, onde vamos explorar fundo essas métricas de desempenho. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e lembrem-se, para continuar dominando esses e muitos outros conceitos super avançados da Web3, é só dar um pulo no site Ford College. A gente se vê na próxima.